Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe a segunda parte do passo a passo do sapatinho feito em crochê. Se tu não viu a primeira parte, vou deixar o link aqui na descrição. Esse sapatinho faz conjunto com a calça e o casaquinho de crochê que já tem aula do passo a passo aqui no canal. Também vou deixar o link desses vídeos aqui na descrição para te conferir também. Lembrando que esse tamanho é de 0 a 3 meses. Quero te convidar para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber todas as aulas, tá bom? Porque estou preparando outras peças com muito carinho, tanto de crochê quanto de tricô, para compartilhar contigo. Confira agora a lista de materiais. Agora que eu cortei o meu fio, eu vou vir aqui no meu 21º ponto, contando desde esse primeiro aqui. Então, eu vou contar aqui 21 pontos para esse lado, que vai ser bem em cima do meu meio ponto alto que eu fazia nas carreiras, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a minha primeira diminuição. Então, aqui nessa carreira última que eu fiz, eu tenho a minha primeira diminuição aqui. Então, eu tenho que vir no ponto anterior à diminuição, porque foi o meio ponto alto que eu fiz, tá? E aqui são os 20 pontos baixos que eu tinha feito, então o meu meio ponto alto ele é o 21º. Então aqui eu só vou pegar a alcinha de trás desse ponto, assim. Então aqui já com a minha agulha na alcinha de trás desse ponto, eu vou pegar o meu fio novamente. Vou deixar um pedacinho aqui para poder fazer o arremate. E aqui eu vou subir 3 correntinhas. E vou fazer um ponto alto aqui no mesmo lugar que eu subi as correntinhas. Fiz um aumento de ponto alto, tá? Agora eu vou fazer 2 pontos altos, um para cada ponto de base, pegando as 2 alcinhas do ponto. Eu só vou pegar a alcinha de trás no primeiro ponto, e esses 2 próximos eu vou pegar as 2 alcinhas normalmente, tá? Então, aqui eu fiz 2 pontos altos. Então, agora eu já fiz os 2 pontos altos, vou laçar minha agulha e agora eu vou vir no próximo ponto e vou fazer como se eu fosse fazer um ponto alto alongado, e eu vou tirar uma laçadinha só, vou tirar as próximas 2, vou ficar com 2 na agulha. Vou laçar de novo, vou vir no próximo ponto, vou tirar uma laçada, tiro mais 2 laçadas, fiquei com 3. Agora eu vou laçar de novo a agulha, vou vir no próximo ponto, vou tirar uma laçadinha, agora eu tiro 2 e fiquei com 4 laçadas na minha agulha. E eu vou fechar as 4 laçadas juntas, tá? E aqui eu fiz uma diminuição tripla de ponto alto alongado, tá bom? Agora eu vou fazer 2 pontos altos normal, um para cada ponto de base. Já fiz os 2 pontos altos, agora na última aqui, eu vou pegar pela alcinha de trás, igual eu fiz lá do outro lado, e aqui eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar, pegando a alcinha de trás. Porque aqui eu vou fazer um aumento de ponto alto na alcinha de trás, tá? Ficou assim. Agora eu vou subir 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Vou virar o meu trabalho e vou fazer um ponto alto no mesmo lugar onde eu subi as correntinhas. Fiz um aumento de ponto alto. Agora eu vou fazer 3 pontos altos, um para cada correntinha de base. Nesse próximo ponto aqui, eu vou fazer um aumento de ponto alto triplo. Eu vou fazer então 3 pontos altos no mesmo lugar. Agora eu vou fazer 3 pontos altos, um para cada ponto de base.
e no último ponto um aumento de ponto alto. Agora eu vou subir 2 correntinhas, vou virar o trabalho, vou fazer nesse mesmo ponto um ponto alto. Eu subi 2 correntinhas e fiz um ponto alto no mesmo lugar, mas eu vou considerar esse ponto que eu fechei como o primeiro ponto da carreira, tá? Porque se eu fizer 3 correntinhas e vir direto pro próximo ponto, vai ficar um buraquinho entre os pontos e eu não gosto que fique assim. Então, por isso que eu subo 2 correntinhas e faço ponto alto no mesmo lugar, mas na contagem de pontos eu não uso essas 2 correntinhas aqui, tá? E agora eu vou fazer mais 12 pontos altos, que é para finalizar com 13 pontos nessa carreira. Então, aqui eu finalizei e fiquei com 13 pontos altos. Eu vou subir 2 correntinhas, vou virar o trabalho e vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Vou fazer um ponto alto aqui no mesmo lugar que eu subi as correntinhas. E vou fazer essa carreira com 13 pontos altos. Para finalizar essa carreira, eu vou pegar essas 2 alcinhas do ponto, que foi aquele que eu fechei na carreira anterior, e vou ignorar essas 2 correntinhas que eu subi, tá? Agora eu vou subir 2 correntinhas novamente, vou fazer um ponto alto no mesmo lugar e vou finalizar essa carreira com 13 pontos altos novamente. Lembrando que o final da carreira eu vou pegar essas 2 alcinhas aqui do último ponto e vou ignorar as 2 correntinhas que eu subi nas carreiras, tá? E aqui eu finalizei e fiquei com 13 pontos altos, igual nas outras carreiras que eu fiz com 13 pontos altos. Então, eu fiquei com 3 carreiras de 13 pontos altos, certo? Agora eu vou fazer uma correntinha, vou virar meu trabalho e vou fazer aqui no mesmo ponto um ponto baixo para ser meu primeiro ponto da carreira e vou fazer mais 2 pontos baixos. Eu preciso ter aqui no início 3 pontos baixos, tá? Vou fazer um meio ponto alto aqui no próximo ponto. No próximo eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer agora 3 pontos altos alongados, um para cada ponto de base. Um ponto alto no próximo ponto. Um meio ponto alto no próximo ponto. E vou finalizar com 3 pontos baixos. Agora eu vou subir uma correntinha, vou virar o trabalho e nesse mesmo ponto eu vou fazer um ponto baixo e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu vou finalizar com 13 pontos baixos essa carreira aqui. E aqui eu finalizei a língua do sapatinho. Agora eu posso fazer uma correntinha aqui e cortar o meu fio, porque depois eu vou esconder ele ali no acabamento, tá? E agora eu vou pegar a língua e vou colocar para dentro do sapatinho, para ficar mais fácil de trabalhar aqui ao redor do sapatinho, para ele não me atrapalhar. Antes de eu iniciar a parte lateral do sapatinho, eu vou fazer o acabamento aqui da parte de baixo dele antes de dar continuidade, tá? Porque senão depois vai ficar mais difícil de fazer esse acabamento aqui. Mas se tu quiser fazer esse acabamento antes de iniciar a tua língua, fica à vontade, tá? Eu só vou fazer agora mesmo, porque como eu já vou trocar de cor, eu vou aproveitar para iniciar nessa parte aqui, tá bom? Então, eu vou fazer essa parte assim, ó. Aqui, nessa primeira carreira que eu fiz de pontos baixos em relevo, eu vou inserir a minha agulha nesse primeiro buraquinho que tem aqui embaixo e vou inserir a minha agulha, ela tá aqui dentro, ó. Agora eu vou pegar outra cor de fio que eu escolhi para fazer o detalhe e vou puxar a laçadinha aqui para fora. E eu fiquei com a laçadinha aqui para fora do sapatinho. Eu vou deixar um pedacinho ali para dentro para arrematar depois. Agora eu vou vir no próximo ponto,
seguindo aqui a linha da parte da bordinha onde eu subi a carreira, dos pontos em relevo, e vou puxar a laçadinha aqui de dentro e vou fazer um ponto baixíssimo. Esse primeiro ponto ele fica mais solto, mas é só dar uma ajustadinha aqui, ó, porque como aqui não tem nozinho nenhum, ele vai ficar soltinho. E vou fazer essa carreira aqui toda em ponto baixíssimo com essa nova cor aqui. Se tu não quiser fazer esse acabamento aqui com essas listrinhas, não precisa fazer, tá? Mas é só porque eu achei que ia ficar mais bonitinho assim. Então, eu vou percorrer essa carreira aqui, ó, toda em ponto baixíssimo com essa nova cor de fio, pegando os pontos que ficam entre essa carreira de ponto em relevo e a carreira de ponto baixo acima dela, tá? Então, ele vai ficar nessa parte aqui, ó. E vou fazer toda essa carreira em pontos baixíssimos. Só tem que cuidar para não pegar os pontos e deixar muito frouxo e também não deixar muito apertado, tá? É só para ele ficar com um detalhe diferente aqui embaixo mesmo. Quando eu chegar aqui perto na parte da língua, é só deixar ela aqui para fora para te não puxar sem querer os pontos da língua, tá? Então, deixa ela virada aqui para fora para entrar com a agulha mais fácil ali e fazer o ponto. Então, é assim que eu vou fazer essa parte aqui até o final dessa carreira lá onde eu iniciei e já volto. Eu cheguei então aqui no final da carreira e observe que esse último pontinho aqui que tem, eu não vou fazer ele, porque se eu fizer ele aqui, vai ficar um ponto a mais aqui, tá bom? Então, eu vou simplesmente puxar um pedacinho aqui desse fio, vou cortar ele. E agora que eu cortei, eu vou puxar ele aqui pra fora e vou fazer assim, ó. Eu vou pegar essa laçadinha aqui, desse primeiro que eu fiz, essas duas laçadinhas aqui do ponto, e vou puxar essa que eu cortei agora aqui pra dentro dele, assim. E agora eu vou vir lá com a agulha lá de dentro aqui pra fora e vou entrar no meio desse último que eu fiz. Ó, entrei com a minha agulha no último que eu fiz e vou puxar essa laçadinha que eu cortei aqui por dentro dele e trazer aqui pra dentro do sapatinho. E o acabamento fica assim, porque daí eu fiz essa curvinha aqui e voltei pra cá e formei mais uma argolinha do ponto baixíssimo, tá? Então, é assim que eu faço o acabamento. Agora, eu vou fazer assim, ó, eu vou virar ele um pouco pro lado avesso aqui. Então, aqui com a peça pro lado avesso, ele fica com esses pontilhadinhos aqui do ponto baixíssimo, tá? E eu vou te mostrar como que eu vou fazer o acabamento desses fios aqui. Então, eu tenho dois fios aqui dentro, eu vou cruzar eles ao contrário aqui, ó. Em vez deles ir para a mesma direção, eles vão ir para a direção ao contrário da onde eles estão, tá? E vou simplesmente passar cada linha por dentro desses fiozinhos aqui pontilhados para esconder esse fio, tá bom? Eu faço ele cruzado aqui para não ter perigo dele voltar e desfazer o ponto, certo? Eu peguei a agulha mais fininha aqui que eu tenho, que é 1,25, para me ajudar nessa parte, para não ficar repuxado esses pontos aqui. Então, eu vou pegar um desses fios e vou passar por dentro dessas alcinhas aqui que ficaram do ponto baixíssimo. E vou ir passando o meu fio por dentro desses pontinhos aqui, fazendo um zigue-zague para ele ficar mais difícil de soltar, tá? Então, é assim que eu vou fazer, ó. Cada pontinho aqui eu entro de um lado e puxo o meu fio para dentro dele. E ele vai ficando escondido aqui. Eu vou fazer isso até esconder toda essa parte aqui do fio e esse outro lado aqui da mesma forma, tá? Então, aqui eu já consegui esconder os dois ladinhos do fio e eles ficaram assim. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com os pontos baixíssimos na próxima carreira. Eu vou pular esse primeiro intervalinho aqui que eu tenho, ó, e vou vir nessa próxima aqui e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Vou puxar o meu fio aqui para esse lado, deixando um pedacinho aqui para dentro. E vou fazer pontos baixíssimos por toda a volta até eu chegar desse outro lado aqui de novo.
Eu vou fazer isso até chegar do outro lado e vou fazer o mesmo acabamento que eu fiz na listrinha de baixo que eu acabei de mostrar, tá? Então, eu vou fazer aqui essa carreirinha toda em ponto baixíssimo, exatamente da mesma forma que eu fiz na outra carreirinha listrada, tá bom? Então, eu vou finalizar essa parte aqui e volto com ela já arrematada e para mostrar como que eu vou dar continuidade no sapatinho, certo? Se tu ficar com alguma dúvida aqui nessa parte, é só voltar o vídeo e ver com calma, porque essa parte aqui é bem facinha de fazer, tá? Então, eu já volto. Então, aqui eu já finalizei as duas listrinhas nessa outra cor que eu escolhi para fazer o contraste do sapatinho e finalizei essa parte aqui. Agora, eu vou subir a lateral aqui para terminar o sapatinho. E para isso, eu vou fazer assim, ó, vou esconder minha língua aqui dentro para não me atrapalhar. E vou pegar aqui, ó, lá naquela primeira carreira da língua, aonde eu fiz o aumento, pegando só a alcinha de trás, eu vou pegar essa alcinha da frente agora, ó. Por isso que eu peguei aquela alcinha de trás para deixar livre essa alcinha da frente. E é aqui que eu vou iniciar fazendo essa parte lateral do sapatinho, tá bom? Então, lembrando, ó, eu subi aqueles dois aumentos aqui e deixava a laçadinha da frente sobrando. E é nessa alcinha que eu vou pegar agora para fazer os pontos, tá bom? Vou passar meu fio aqui nessa primeira alcinha e eu vou subir aqui duas correntinhas. E nesse mesmo ponto eu vou fazer um ponto alto. Já vou arrematando o meu fio aqui também ao mesmo tempo. E vou fazer o meu ponto alto. Lembrando que essas duas correntinhas não vai ser ponto alto, tá? É só para ela não ficar com um buraquinho desse ponto pro próximo. Então, aqui eu subi duas correntinhas e fiz um ponto alto no mesmo lugar. E agora eu vou fazer pontos altos sobre pontos altos, pegando as alcinhas do ponto normalmente. As duas alcinhas do ponto e vou arrematando o meu fio aqui atrás ao mesmo tempo. E eu vou fazer esses pontos altos até chegar lá no outro lado, aonde eu tenho aquela alcinha da frente também sobrando lá do outro lado, tá? Então, eu vou fazer meus pontos altos até o final da carreira e já volto. Voltei aqui só para mostrar essa parte onde eu tinha cortado o fio lá no início, quando eu finalizei com a cor marrom, que eu vou esconder esse fio aqui também, tá? Então, aqui eu já fiz os pontos até chegar nele. E esse ponto aqui eu vou fazer e já vou escondendo esse fio marrom aqui também, certo? Qualquer coisa é só dar uma puxadinha nele aqui pra ele ficar mais escondido, porque como tem um nozinho ali nele, né? Então, agora eu vou seguir fazendo os pontos altos até o final e vou escondendo esse fio marrom aqui. Cheguei aqui no final, então, do outro lado e ainda tá faltando essa alcinha da frente aqui pra fazer. Então, eu vou pegar essa alcinha aqui que ficou faltando e vou fazer um ponto alto dentro dessa alcinha aqui. E aqui eu finalizei essa carreira, tá? Agora eu vou subir duas correntinhas e vou virar o trabalho e vou fazer um ponto alto nesse mesmo lugar. Lembrando que é só para questão de acabamento, tá? Não é aumento essa parte aqui. Da mesma forma que eu fiz na língua, eu vou fazer aqui nas bordinhas. Eu vou subir duas correntinhas e fazer um ponto alto no mesmo lugar no início de todas as carreiras, para não ficar buraco de um ponto para o outro, tá? E agora eu vou seguir fazendo pontos altos até o final dessa carreira aqui. Quando eu chegar no final da carreira, eu vou fazer um ponto alto no último ponto. E vou virar o trabalho novamente, subir duas correntinhas, fazer um ponto alto no mesmo lugar. E seguir fazendo a carreira em pontos altos da mesma forma que eu já mostrei aqui. Eu vou fazer isso por um total de 5 carreiras nessa cor aqui, tá? Então, essa aqui que eu tô fazendo é a segunda carreira. Eu vou fazer mais 3 carreiras da mesma forma. Não vai ter aumento e nem diminuições, tá? Vão ser todas as carreiras com a mesma quantidade de pontos por 5 carreiras.
Quando eu finalizar as 5 carreiras, eu arremato o meu fio, escondo ele para o lado avesso do trabalho e volto para mostrar como dá o acabamento da peça. Então aqui eu já finalizei as 5 carreiras e eu já escondi o meu fio aqui pro lado avesso e eu fiz o arremate aqui embaixo, que nem dá pra ver, ó. Fiz um nozinho aqui pra dar o acabamento, tá? Eu vim escondendo o fio aqui nessa bordinha e fiz um nozinho aqui no final. E aqui na língua eu fiz a mesma coisa. Eu fui escondendo o fiozinho aqui na bordinha e fiz um nozinho aqui no final, tá bom? Então é assim que ficou o modelinho desse sapatinho aqui. Agora eu vou mostrar a parte do cadarcinho. Aqui para fazer o cadarcinho eu fiz simplesmente 100 correntinhas com o fio marrom e fiz um nozinho aqui no final para dar o arremate. Essas correntinhas aqui, elas ficaram com 50 centímetros de comprimento aqui no total, tá? Esse foi o tamanho que eu escolhi fazer para esse modelo de sapatinho. Agora eu vou mostrar como que eu vou colocar o cadarcinho aqui no sapatinho, tá? Eu vou pegar aqui as correntinhas que eu fiz e vou deixar elas nessa direção aqui. Esse lado aqui da correntinha é o lado direito e esse aqui é o lado avesso, tá? Eu vou pegar elas pelo lado direito e vou colocar. Aqui nas carreiras de pontos altos ficaram os buraquinhos de cada troca de carreira, né? Então eu vou colocar, vou pegar minha agulha 2 milímetros e eu vou pegar apontando aqui pro lado direito, ó, para ele ficar retinho, e vou inserir minha agulha aqui nessa primeira carreira de ponto alto e vou puxar o meu cadarcinho aqui para dentro, cuidando para ele ficar viradinho para frente, tá? E vou passar ele aqui nesse outro lado também. Depois que eu passei dos dois lados, eu vou ter que torcer ele aqui para ele ficar retinho, né? Ele vai ficar retinho aqui com as laçadinhas. Aí eu vou passando o cadarcinho no sapatinho até chegar aqui em cima. Vou passar ele cruzado assim até chegar aqui no último. Quando chegar aqui no finalzinho eu volto para mostrar. Então aqui depois que eu passei todo o cadarcinho, eu fiz um topinho aqui em cima, da mesma forma que a gente faz nos nossos tênis, tá? Só passei o cadarcinho aqui, ó, cruzando ele e fiz aqui um topinho aqui em cima. E assim que vai ficando o resultado desse sapatinho aqui. Lembrando que esse sapatinho aqui, ele é unissex, tá? Pode fazer da cor que tu quiser ou de uma cor só, não tem problema nenhum. E ele vai ficar lindo do mesmo jeito, tá? Essas cores que eu fiz aqui foi para combinar com a calça e o casaquinho que eu já tinha feito. Por isso eu fiz nessas cores aqui. Se tu não viu o casaquinho e a calça que eu fiz com essas cores, eu vou deixar o link dessas aulas aqui na descrição do vídeo para te assistir. E eu garanto que tu vai se apaixonar por esse conjuntinho aqui, porque ficou muito lindo e também muito fácil de fazer. Quem é iniciante vai conseguir fazer todo esse conjuntinho aqui sem problema nenhum. É só prestar bastante atenção na aula e fazer junto comigo que vai ficar lindo, tá bom? E é só fazer o outro pezinho para formar o parzinho aqui do sapatinho. Espero que tu esteja gostando desse modelinho que eu trouxe para compartilhar contigo aqui no canal. Me conta nos comentários o que tu achou, eu vou adorar saber. E obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.